Olá, galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento no conteúdo, né? A gente ainda está em bioenergética. A gente continua com respiração celular ainda. E para falar sobre o último ponto, né? A gente falou sobre a glicólise, sobre o ciclo de Krebs. E agora a gente vai entrar na fosforilização oxidativa, que é o último ponto da respiração celular. Mas só para recapitular, né, que é tudo essas três etapas são muito bem interligadas uma na outra. É bom a gente recapitular, né, pelo menos dar uma pincelada sobre os outros pontos que a gente já viu. Por exemplo, a primeira etapa, que é, né, a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise é a quebra da glicose. A glicose é uma molécula de açúcar, né? E a glicólise é o processo vem de glicose, né? E lise, sempre que aparecer lise na biologia, sempre é a quebra de um composto. Então a glicólise não é nada mais nada menos do que a quebra da glicose. Em que? Principalmente em, no ácido pirúvico, né? Ou piruvato. E essa quebra ele vai dar duas moléculas de ácido pirúvico, no caso. Então, vai passar por todo aquele processo que a gente já viu, ele vai liberar o produto final, né? Dessa quebra, o ácido pirúvico. Além disso, também vai, como está no desenho, né? Ele também libera duas moléculas de ATP, que é a molécula de energia, e dois NADH, também vai ser liberado. Esse ácido pirúvico ele vai ser utilizado no ciclo de Krebs. Lembram lá? É, eu não vou falar todo o ciclo de Krebs, né? Mas lembra que todo o ciclo de Krebs é toda uma quebra do ácido pirúvico. Começa lá pela introdução do acetil-CoA, depois ele quebra em citrato, ou ácido cítrico, e assim por diante sempre vai quebrando essa molécula, tudo bem? E o saldo final do ciclo de Krebs é 6 NAD, 2 FAD e 2 ATPs. Então esse vai ser em apenas um ciclo, esse ciclo de Krebs, vai ser formado esse saldo, né? Esse é o saldo final. E lembrando sempre, a cada quebra de glicose, você se faz dois ciclos, porque como ele libera a quebra da glicose, da glicose é transformada em duas moléculas de ácido pirúvico, então a cada quebra da glicose é, você se faz dois ciclos, tudo bem? E aí a gente entra na fosforilização oxidativa. No final da última aula, até tinha falado, né, que o ciclo de Krebs em si ele não produz muita energia, como vocês viram. O saldo final dele é apenas 2 ATPs. Mas indiretamente ele produz energia por meio da onde? Do FAD e do NAD. Então, o ciclo de Krebs, como eu tinha dito na aula passada, ele produz energia indiretamente por meio dessas duas moléculas, que são moléculas transportadoras de elétrons, tudo bem? Ou aceptadoras de elétrons, e não diretamente por meio do ATP. Então, ele vai fabricar, né, entre aspas, essas moléculas, o NAD e o FAD, para ser utilizado na fosforilização oxidativa, que é o que a gente vai começar agora. A fosforilação oxidativa a última etapa da respiração celular. Então, isso aí acho que está bem claro. A gente tem a glicólise, que é a quebra da glicose. Tem o ciclo de Krebs, que é todo aquele ciclo que dá esse saldo que eu acabei de falar.
E o último estágio, o último passo da respiração celular é a fosforilação oxidativa. E tudo isso em o quê? A fosforilação oxidativa é um estágio de produção de energia em organismos aeróbicos, então organismos que necessitam de oxigênio. Tudo bem? Lembram lá? A glicólise é uma etapa anaeróbica, então não tem utilização de oxigênio. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ela utiliza o oxigênio, então necessariamente tem que ser em organismos aeróbicos, como a gente, como em uma planta, e etc. Tudo bem? Alguns pontos da fosforilação oxidativa. Primeiramente, ele vai acontecer nas cristas mitocondriais. Então, mitocondriais é a mitocôndria, né, que é aquela organela de energia. E as cristas mitocondriais é aquelas ondulações que fica bem internamente, na membrana interna da mitocôndria. Lembra que tem a membrana externa e tem a membrana interna que tem essas ondulações. Então, essas ondulações chamam as cristas, porque tem o formato de cristas mesmo. E por isso que a fosforilação ocorre nesse local, tudo bem? Lembrando sempre, a glicólise ela ocorre fora da mitocôndria, ela ocorre no citosol. O ciclo de Krebs já ocorre na mitocôndria, mas ocorre no espaço intermembranar, entre as membranas. E a fosforilação ocorre de fato na crista mitocondrial, tudo bem? Um outro ponto também, como eu falei, o NAD, toda a energia acumulada no NAD e no FAD, utilizada lá produzida lá no ciclo de Krebs, vai ser utilizada na produção dos ATPs na fosforilação oxidativa, tudo bem? E o que de fato é? Já para começar entendendo. A fosforilação oxidativa ela é a transferência de elétrons, então esse átomos de elétrons e átomos de hidrogênio, essa transferência é uma sequência, é uma cadeia que tem da transferência desses átomos e desses hidrogênios, desses átomos de hidrogênio e dos elétrons, do NAD e do FAD, uma cadeia em si, tudo bem? E o último ponto da fosforilação oxidativa é o que? É a transferência de um hidrogênio final, é um gás oxigênio. Então, é a formação. O que um gás oxigênio com um hidrogênio pode formar? Água. Então, o último passo da fosforilação oxidativa é a formação de água. Tudo bem? É o último ponto ali, o aceptador final do processo é a formação de água. Então, até por isso, olha lá, a utilização do oxigênio. Ok? É necessário ter oxigênio para ter todo o processo. Bom, então o que vai acontecer na cadeia oxidativa? Então vocês estão vendo aqui, ó, como eu falei, isso é como eu falei, a cadeia em si. Então você vê que o processo do que ocorre nela é por meio de uma cadeia de transporte de elétrons. Então vocês estão vendo que está sendo transportado elétrons. Então o que vai acontecer? Começa em si pelo NAD e pelo FAD, que são células aceptadoras de elétrons, e esses vão ser reduzidos, então eles vão virar NAD H2 e FAD H2, tudo bem? Então eles vão ali receber, vão reduzir a sua molécula. O que vai acontecer? Em vez de ser transferido diretamente o hidrogênio para o oxigênio, o que já formaria água, o que acontece? Então ele vai ser gradativamente, essa cadeia vai transferir gradativamente essas moléculas de hidrogênio e elétrons. Para quê? Para ter liberação de energia gradativamente. Então, para
para as células, para a célula em si, para o organismo em si, conseguir captar essa energia. Porque se fosse vamos dizer assim, de cara, o oxigênio já captar essas moléculas de hidrogênio, você teria uma perda de energia em si, tudo bem? O que vai acontecer? Então, na produção do ATP em si, vai ocorrer a partir do ADP e do fosfato. Vocês lembram lá que eu já falei sobre isso? O ATP, sempre quando ele é utilizado o ATP, ele volta para o formato de ADP. Já quando você tem um ADP e ele ganha uma, uma molécula, ele se transforma em ATP. O ATP ele tem uma força maior de energia do que o ADP. O ADP também é uma molécula de energia, lembra que eu já falei isso? Ele também é uma molécula de energia, só que ele é uma molécula mais fraca, tudo bem? Bom, então qual que é o ponto em si? Então vamos lá. Você começa, como eu falei, você começa com o FAD e com o NAD. A partir dali, você vai transferindo as moléculas de hidrogênio para a molécula seguinte. Então, começa pelo NAD. O NAD ele passa a molécula de hidrogênio, o átomo de hidrogênio, para o FAD. Tudo bem? E assim consequentemente. Então, dali em cima, você passa para os citocromos. Citocromos, como vocês estão vendo no desenho ali, ó, tem a albiquirona primeiro, depois tem o citocromo redutase, depois o citocromo C, depois o citocromo oxidase. Todas essas moléculas são moléculas proteicas. Então, todas essas moléculas que vocês estão vendo ali são moléculas proteicas de transferência de elétrons. E tudo isso, toda vez que passa de uma molécula para outra, como vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo ali, vou até aproximar. Começou pelo NAD, aí do NAD vai para o FAD, depois vai para o citrocromo B, depois para o citrocromo C e assim por diante. Sempre que transfere para cada uma dessas células, você tem liberação de energia. Tudo bem? Então aí que está o grande ganho de energia, a grande produção de energia da respiração celular. Tudo bem? Então aqui é muito importante também, ó, lembrar sempre isso aqui. Aceptadores de hidrogênio, quem que são? NAD e FAD. Lembra lá, lá no comecinho eles são NAD. Quando eles são reduzidos, eles viram o quê? NADH, esse H é um hidrogênio, NADH2 ou FADH2. Então, o NAD e o FAD são aceptadores e aceitam hidrogênio. E os transportadores de elétrons, que são os citocromos, como eu falei. Vou até voltar aqui, ó. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo, eles estão numa membrana. Uma membrana, vocês estão vendo ali, ó. Membrana interna, membrana externa. Todos esses desenhos verde, roxo, amarelo, são todos esses conceitos proteicos, citocromo, a ubiquirona, que são o que? São transportadores de elétrons. Então eles transportam elétrons para outro. E lembrar sempre sempre quando um desses transportadores de elétrons passa para o outro, o que vai acontecer? Vai liberar energia. Ok? Esse é o ponto central da respiração, da fosforização oxidativa. Ok? Então, no final, qual que vai ser o saldo final da respiração celular? Então lá, vocês lembram, a glicólise formou dois ATPs. O ciclo de Krebs formou também 2 ATPs. Então é um número bem baixo em si. A cadeia respiratória, que é a fosforização oxidativa,
ela vai formar 26 ATPs. Então, nessa cadeia aqui, ó, que vocês estão vendo, sempre nessa transferência, essa transferência que vocês estão vendo, essa cadeia lá, ó, que vai terminar lá na formação da água, lembrando sempre isso. A fosforilação oxidativa, ele termina na formação da água. É o último ponto da fosforilação oxidativa, é a formação da água. A formação da água, tudo bem? Mas enquanto isso tem essa cadeia, que vai passando elétrons. Sempre quando ele passar de uma molécula para outra, ele libera energia. E o total de tudo isso é o quê? É 26. Opa, é 26 ATPs. Então se forma 26 moléculas de ATPs. Que ao total de toda a respiração celular dá o quê? 30. Ok? Tem algumas literaturas antigas que vocês vão encontrar 36, 38, mas hoje em dia a gente já sabe que é 30 que a respiração celular faz. Ok? Um outro ponto também importante é a quimiosmose. O que é a quimiosmose? Nesse todo processo, você forma um gradiente de prótons. Então você vai ter o acúmulo de moléculas de H+, nesse espaço, tanto fora da membrana, quanto dentro da membrana. Então vocês estão vendo no desenho ali, ó, você tem a membrana, e vocês têm ali o H+ passando. O que acontece? Você vai formar um gradiente. Aonde você tem os Hs, você tem mais Hs ali, como está mostrando, é aonde você vai ter um gradiente maior, enquanto o lado que você tem um Hzinho ali, ó, que vocês estão vendo, você vai ter um H menor. O que vai acontecer? Para ter essa passagem de elétrons pela membrana, vai ser utilizada a ATP sintase, que é o quê? É uma proteína, uma molécula proteica. E quando essas moléculas de H passam nesse ATP sintase, o que vai produzir também? Produzir energia. Então, basicamente, o que vai acontecer? A passagem desses elétrons entre essa enzima, que é a ATP sintase, também vai produzir energia. Tudo bem? Então, é o que a gente chama de teoria quimiosmose. Então, a gente já viu osmose, né? Que é onde sempre o gradiente, sempre o soluto, sempre o gradiente, ele sempre vai para o gradiente maior, tudo bem? Só que acontece, a utilização dessa enzima, da enzima ATP sintase, também vai produzir energia, tudo bem? E aí, para resumir, então, a respiração celular, então aqui tem um desenho bem didático do que acontece. Ó. Então, aqui ele mostra a mitocôndria, essa parte verde, e o citosol. Então lá, né, primeiro passo, glicólise. Então a glicólise, quebra da glicólise, você forma 2 ATPs, 2 NADs e 2 piruvato, ou ácido pirúvico. Isso tudo fora da mitocôndria, no citosol. Aí, esse piruvato, o ácido pirúvico, vai ser utilizado no ciclo de Krebs. Tudo bem? Isso já dentro da mitocôndria. Vai ser utilizado esse ácido piruvato. Vai ter toda a reação lá, por exemplo, como primeiramente ele vira um acetil-CoA, quando ele se junta com uma coenzima A. E vai ser todo aquele processo do ácido, todo aquele processo do ciclo de Krebs. E vai ter aquele resultado. 2 ATPs vai ser formado e principalmente 6 NADs e 2 FADs. Esse FAD vai ser utilizado aonde? Na cadeia respiratória ou fosforização oxidativa. Feito tudo isso, ele vai começar a utilizar naquela cadeia
de transferência de elétrons, tudo bem? E átomos de hidrogênio. No final, o resultado final disso é o quê? Da cadeia respiratória, 26 ATPs, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, mais 2 ATPs da glicólise, você tem 30 ATPs, 30 moléculas de energia. Tudo bem? Bom, galera, por hoje era só. Abraço!